18 de junho do ano 2025, desta terceira Câmara de Direito Privado. Que Deus nos proteja, que nós sejamos iluminados por toda sessão. Amém. Bom dia ao desembargador Raimundo Nonato, ao desembargador Paulo de Tarso, ao desembargador Max Willam, a procuradora aqui à minha direita, doutora Águeda Maria Nogueira de Brito, defensor público, doutor Alderi Furtado Lopes, aos nobres advogados que se encontram de forma presencial e remoto, aos servidores, aos técnicos, colaboradores, aos assistentes, à Polícia Militar, que aqui se encontra presente, nos guardando. Passa a votação da ata da sessão anterior. Todos os eminentes embargadores aprovam? Pela aprovação, senhora presidente. Também. Pela aprovação. Pela aprovação. Leitura dos processos adiados e retirados de pauta realizado pela secretária Lorena. Então, a leitura dos processos vou deixar para o final, porque está havendo problema técnico no computador da secretária. Quanto aos pedidos de vista, aqui só tinham 3. 1, 2, 3. Do Raimundo Nonato Silva Santos. Está com vista o desembargador Paulo de Tarso. Vai trazer na próxima sessão, desembargador. Também, Paulo, é porque tem o Lucídio, não pode. Esse outro, deixa eu olhar se tem um desembargadores. Então, todos 3 estão com ele? Então, pronto, não haverá julgamento dos processos que foram pedidos vista. Senhora presidente, tem um pedido de vista meu. Tem aqui. Bom, não sei se está na pauta, mas eu pedi aquele. Não está na pauta? Tá bom, então. Vamos guardar aí. Hoje não tem nem. E 942 também, só quando tiver os 5 desembargadores. Vamos. E deixa aberto enquanto. Sustentação da apelação civil da terceira vara civil da comarca de Fortaleza, de número 1. SAGE? Número 1, SAGE. Processo número 027-972-662-2021. Relator, desembargador Raimundo Nonato. A advogada da parte apelante, Bruna Souza da Silva. Apelação. Esse? Só um momentinho. Acho que vai ter um problema nesse processo. É o seguinte, eu vou passar a presidência para o desembargador Max Willam, mas mesmo assim, eu vou deixar de votar, outro vai ter que votar. Pronto, eu já havia. Pronto, neste processo do espólio, do dicieiro, na primeira vara de sucessões, eu trabalhei nesse processo, eu acho que foi do começo ao fim, até o dia em que eu vim para o Tribunal de Justiça. Então, eu estou impedida de atuar neste processo e passar a presidência para o desembargador Max Willam. Obrigado, senhora presidente. Então, assumo a presidência momentânea dos trabalhos para julgamento do processo já anunciado. Vou repetir, a apelação civil 027-9726, dígito 62, 2021, de origem da terceira vara civil da comarca de Fortaleza, da relatoria do eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Solicitou processo em mesa, desembargador Nonato.
Processo está em mesa, presidente. Pois não. Solicitou sustentação oral a doutora Bruna Souza da Silva, já aqui na tribuna. Bom dia, doutora Bruna. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Então, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 15 minutos para a sustentação oral. Doutora, é por qual parte, doutora? É o número 01, né? Isso. Haverá sustentação oral. Doutora, fique à vontade. Bom dia, excelentíssimo senhor Bom desembargador. dia. Bom dia aos eminentes julgadores desta colenda Câmara. Cumprimento a todos em nome da senhora Fernanda Consuelo, apelante. O presente caso se trata de um pedido de rescisão contratual que trata de uma aquisição de um imóvel. Esse imóvel foi adquirido de boa-fé pela senhora Fernanda Consuelo no dia 13 de setembro de 2018 e foi pago por ele à vista o valor de R$80 mil. Esse imóvel, ele era pertencente a 2 espólios. A primeira conduta irregular na venda do imóvel por parte dos vendedores que eu vou mencionar aqui é o fato de ter sido omitido da senhora Fernanda que em um desses processos de inventário havia a habilitação de um crédito trabalhista que estava dificultando a partilha desses bens. A senhora Fernanda, quando adquiriu o imóvel, ela manifestou a todo momento aos vendedores que o interesse dela era na aquisição para a reforma e após a realização das melhorias que o imóvel pudesse ser vendido para um terceiro. Nessa relação pré-contratual, onde estavam havendo as tratativas de negociação, os vendedores a todo momento sustentavam que seria célere e fácil a liberação desse bem, embora em processo de inventário, porque havia ali um conhecimento técnico e jurídico dos vendedores. Um desses vendedores exercia a função de juiz de direito, que era o inventariante de um desses processos de inventário, e o corretor, além da função de corretor, também é advogado regularmente inscrito na ordem. Acreditando que isso facilitaria a questão da liberação do imóvel, por serem partes que têm uma prática processual ao tratar dessas demandas, o contrato foi firmado. Esse contrato, ele previa um prazo claro e objetivo para que fosse peticionado nos autos dos processos de inventário para a solicitação da liberação desse alvará e o posterior registro regular em nome da compradora. Esse prazo era claro e objetivo de 30 dias para peticionamento, é o que narra a todo momento a petição inicial. Entretanto, esse prazo também não foi cumprido em nenhum dos dois inventários. Inclusive, em um desses inventários, o primeiro pedido de liberação do imóvel aconteceu só em 12 de fevereiro de 2020, ou seja, 17 meses após a celebração do contrato, que previa o prazo de 30 dias para peticionamento. Além disso, além de ser um prazo extremamente com lapso temporal excedido, esse pedido de liberação, ele não foi feito considerando a realidade fática que envolvia o imóvel. Ou seja, o imóvel já havia sido vendido, os valores já haviam sido pagos aos herdeiros à vista. Todos anuíram expressamente, inclusive os próprios inventariantes das duas ações. Esse primeiro pedido de liberação do imóvel, que demorou 17 meses para acontecer, ele foi feito fundamentado na necessidade de venda para levantar valores e quitar o crédito trabalhista que estava habilitado nos autos. O que é que eu chamo a atenção? Esse crédito trabalhista já existia na época da venda do imóvel para a doutora Fernanda, foi omitido dela essa informação e eles estavam solicitando a venda de um imóvel que já estava vendido para quitar um crédito que já existia à época da venda. Esse pedido foi negado e, posteriormente, foi feito um novo pedido de liberação do imóvel por parte do inventariante. Mais uma vez, foi omitida a questão de que o imóvel já havia sido vendido e reformado pela senhora Fernanda, e o pedido se fundamentou na necessidade de auferir renda para manter o equilíbrio financeiro dos herdeiros em virtude da pandemia da Covid-19. A questão da venda do imóvel continuou sendo omitida nos autos do processo de inventário. Após 2 anos de toda essa situação e sem ter qualquer tipo de retorno, sendo ignorado pelos vendedores, a senhora Fernanda notificou extrajudicialmente o corretor.
que peticionou nos autos do inventário, fazendo um pedido de assistência simples e informando a intenção dela de rescindir o contrato e reaver os valores, né? Ter ali o reembolso do que ela pagou pelo imóvel e de todas as benfeitorias que foram realizadas. A juíza intimou os herdeiros e o inventariante para que eles pudessem se manifestar desse pedido de assistência simples. Todos se mantiveram silentes. Os pedidos da senhora Fernanda continuaram sendo ignorados e os autos do processo de inventário continuavam trazendo os pedidos de liberação do imóvel fundados em motivos contraditórios e que não condiziam com a realidade de um bem que já havia sido vendido e pago. A senhora Fernanda, ela só foi ter conhecimento de fato do que envolvia ambos os processos de inventário, a existência do crédito trabalhista, sendo surpreendida negativamente com pedidos de liberação do imóvel apenas quase 2 anos após a venda e por motivos que não mencionavam em momento algum que ele havia sido adquirido por ela, quando precisou contratar advogado para que pudessem analisar e explicar a ela o que estava acontecendo. Cumpre destacar também que em todo esse processo, hoje, 7 anos após a venda desse imóvel, ela continua sem nenhum tipo de expectativa da regularização do bem, porque esse mesmo crédito trabalhista que já existia à época da venda, habilitado nos autos, ele continua sendo fator impeditivo dessa partilha, né? Recentemente foi peticionado nos autos, pelo inventariante, informando que, solicitando a liberação do imóvel, informando que estavam em tratativas com a reclamante credora. Logo em seguida, o advogado dessa reclamante credora peticionou nos autos, informando que não foi procurado por nenhum dos herdeiros para realizar nenhum tipo de tratativa, acusando-os, inclusive, de medidas protelatórias para que não adimplissem com esse crédito. A decisão do juízo de primeiro grau, ela fundamentou a improcedência do pedido sob o seguinte entendimento: que não se mostra juridicamente possível exigir da parte a fixação de um prazo para a obtenção de uma solução de um determinado processo, tendo em vista que o cumprimento dos atos processuais configura a responsabilidade solidária e a duração razoável constitui a obrigação mais próxima da jurisdição que tem o dever de diligenciar a instrução e julgamento. Ocorre que na petição inicial, em momento algum, é atribuído aos vendedores a responsabilidade pela liberação do imóvel. O que se questiona é justamente o inadimplemento contratual de não peticionar dentro do prazo de 30 dias para solicitar essa liberação. É do conhecimento de todos que é uma responsabilidade exclusiva da parte interessada comunicar ao juiz a intenção que ela tem com aquele processo. Seria um dever dos vendedores comunicarem ao judiciário que o imóvel foi vendido, que precisam da liberação desse bem dentro do prazo que foi contratualmente estipulado. E isso não aconteceu. O que nós temos são petições que atravessam um lapso temporal de 2 anos para serem protocoladas pela primeira vez e fundadas em motivos contraditórios e que não condizem com a realidade fática envolvendo aquele bem. A decisão, ela acaba por atribuir à apelante o ônus de ter adquirido o imóvel, ter cumprido com a sua obrigação contratual de pagamento e enquanto os vendedores, né, ora apelantes, eles ficaram protegidos em razão do próprio descumprimento contratual, violando completamente a boa-fé objetiva e a função social desse contrato. Outro ponto que merece destaque na sentença é em relação à existência de um laudo pericial, né? Esse laudo pericial ele foi aceito como prova emprestada e é uma perícia que foi feita por um oficial de justiça de forma superficial e sem avaliação do bem, sendo feita apenas uma avaliação externa. Essa avaliação, ela estipulou como valor do imóvel atualmente o valor de R$70 mil. Eu destaco que esse imóvel foi adquirido pelo valor de R$80 mil em 2018 e a apelante gastou mais de R$140 mil nas reformas em melhorias estruturais, funcionais e estéticas desse imóvel, que é localizado em uma zona urbana de Fortaleza, ali no Benfica, sendo totalmente inconcebível que um imóvel adquirido pelo valor de R$80 mil após realizadas todas as benfeitorias tenha desvalorizado. Foi ignorado também um laudo mercadológico assinado por um assistente técnico que avaliou o bem no valor de R$270 mil. Terceiro ponto foi da sentença recorrida, que merece reforma, é
a rejeição ao pedido de indenização por danos morais, sob a fundamentação de que o pedido foi feito de forma genérica, né? A conclusão, ela ignora a jurisprudência consolidada do STJ e toda a cronologia fática envolvendo o processo judicial e a relação entre a senhora Fernanda e os vendedores ora apelantes, que, tendo, né, a apelante suportado durante todo esse período, ao longo dos últimos 7 anos, a frustração de ter adquirido o imóvel, reformado o imóvel e não conseguir dar a ele a finalidade pela qual ele foi adquirido, sem ter qualquer tipo de retorno efetivo, tendo as suas mensagens ignoradas, não havendo qualquer tipo de satisfação por parte dos vendedores em relação à situação. Sem mencionar também a insegurança jurídica permanente, pois eu reforço que já se passaram 7 anos da venda desse imóvel e não há qualquer perspectiva de liberação do mesmo, pois o crédito trabalhista, que já era fator impeditivo de liberação do bem à época da aquisição, ele continua inadimplente pelos herdeiros. Por fim, esse processo revela de forma cristalina o uso abusivo da morosidade processual e a indevida instrumentalização do judiciário como escudo. Esse é o tipo de argumento que se utilizam os apelantes, justificando que a demora não depende deles, mas sim do Poder Judiciário, quando, na verdade, eles demoraram quase 2 anos para peticionar a primeira vez solicitando a liberação desse imóvel, enquanto o contrato previa o prazo de 30 dias. Diante desse cenário, requer, com devido respeito, a reforma integral da sentença recorrida, para que seja reconhecido o inadimplemento contratual por parte dos vendedores, ora apelados, com a consequente declaração da rescisão contratual e o reembolso à senhora Fernanda Consuelo de todos os valores pagos pela aquisição do imóvel e pelas benfeitorias que foram realizadas. Requer também a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por esta colenda Câmara. Obrigada. Agradeço, doutora Bruna, parabenizo pela sustentação. Passa a palavra ao eminente relator para o voto. Pois não, desembargador presidente, parabenizando aí a nobre advogada pela belíssima sustentação. Eu vou ler aqui somente aqui a ementa, só no ementa, apelação civil, ação de rescisão contratual, preliminar, licenciamento de defesa afastada, decisão citra petita, pedido analisado, atenção ao princípio da celeridade e economia processual, a ausência de comprovação de culpa da parte requerida pela demora da expedição de alvará, não demonstrado, o inadimplemento contratual do vendedor, danos morais, materiais e lucros cessantes não configurados, ausência de incidência de multa moratória, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida, como voto, senhor presidente. Agradeço, eminente relator. Também voto nesse processo, não obstante os argumentos da eminente advogada, eu entendo que o voto se encontra irrepreensível, de forma que eu acompanho integralmente. Passo a palavra, então, e colho o voto do eminente desembargador Paulo de Tarso. Pois não, senhor presidente, bom dia a todos. Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Proclamo, então, o resultado. Terceira Câmara de Direito Privado, o Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, decidiu em conhecer do recurso e negar provimento o resultado do julgamento. Devolvo, então, a presidência à eminente desembargadora Cleide. Obrigada, desembargador, pela minha substituição. Agradeço muito, viu, aí a sua presteza. Vamos para o 97, PJE, de minha relatoria, apelação civil de número 020-069-275-2023, a parte apelante é a advogada Beatriz Pereira Nunes. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Dispensa. 15 minutos para sustentação. Bom dia a todos.
A princípio, o processo se trata de uma ação de execução movida pelo Banco do Nordeste em face do espólio de Antônio Marculino, representado pela sua esposa, a senhora Terezinha. A senhora Terezinha opôs embargos à execução, informando a sua ilegitimidade passiva de responder a essa ação de execução, como também a nulidade da execução pela ausência de liquidez do título. Acontece que não há um processo de inventário, então não há espólio do Antônio Marculino, a senhora Terezinha, ela não é inventariante, ela não pode responder por uma dívida que não fez, e a dívida contraída pelo Antônio Marculino, ela é certa, ela foi dada uma casa como garantia, devia ter sido respeitado essa ordem, já que o Banco do Nordeste busca cobrar a dívida, que seja respeitada a ordem, eles mesmos são... O imóvel oferecido foi aceito e registrado em cartório, não havendo qualquer impedimento à sua constrição. Assim, a execução deve observar a ordem legal de penhora, não devendo a senhora Terezinha responder com seus bens próprios por uma dívida que não contraiu. Mas eu ressalto que a ilegitimidade é o ponto-chave aqui, já que se o Banco do Nordeste busca cobrar uma dívida de uma pessoa já falecida, que ele inicie o processo de inventário, habilite sua dívida e assim o faça. Não querer que a viúva do seu Antônio arque com uma dívida que não é sua. Há outros herdeiros, então o Banco do Nordeste não se incumbiu nem do ônus de ir atrás dos outros herdeiros do Antônio Marculino. Dessa forma, a gente realmente pede só um minuto. O provimento do recurso de apelação para que haja a reforma na sentença para declarar a ilegitimidade passiva da senhora Terezinha e determinar a nulidade da execução. Agradeço o tempo. Parabéns, doutora, pela sustentação. É só adiantando que a viúva ela não vai pagar por nada que o falecido deixou, não, pela dívida, não. Mas o espólio, sim, o que tiver em nome dele será o responsável. Tudo que for de espólio do nome da pessoa que faleceu é que vai responder. A viúva mesmo não vai pagar essa dívida, não. Quem vai pagar é o espólio da pessoa que faleceu. Realmente você tem razão mesmo. A viúva não vai pagar, não. Mas o espólio, sim. Você disse que não foi aberto inventário. Não foi aberto inventário, mas tem a administração provisória. Enquanto o inventário não é aberto, no caso aí, a viúva ela representa administrativamente, provisoriamente, sobre os bens do espólio. Passa, então, a leitura da proposta de ementa. Direito processual civil, direito civil. Apelação, embargos à execução. Execução de título extrajudicial. Cédula rural hipotecária. Falecimento do devedor antes do ajuizamento. Legitimidade passiva do espólio. Representação processual por administrador provisório. Ausência de inventário. Liquidez e certeza do título executivo. Juros remuneratórios, capitalização, encargos contratuais, omissão de permanência, ausência de previsão e cumulação com outros encargos, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Caso é exame, trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução de título extrajudicial, cédula rural hipotecária, na qual o devedor faleceu antes do ajuizamento da ação. A viúva do devedor foi indicada como representante do espólio, questionando-se sua legitimidade para responder pela dívida e para representar judicialmente o espólio, bem como a validade dos encargos contratuais pactuados. A controvérsia central envolve 3 aspectos: definir a legitimidade passiva para responder pelas dívidas do falecido, quando não há inventário aberto; estabelecer quem pode representar processualmente o espólio na ausência de inventariante compromissado, e verificar a liquidez e certeza do título executivo. Quanto aos encargos financeiros pactuados, juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência. Enquanto não houver partilha dos bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, conforme estabelece o artigo 1997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil. Os herdeiros, individualmente, não possuem legitimidade para responder pela obrigação antes da partilha, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado. Na ausência de inventário aberto e de inventariante compromissado, o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, conforme previsto no artigo 614 do Código de Processo Civil e 1797 do Código Civil. O cônjuge supérstite tem preferência para exercer essa função, sendo válida sua nomeação para representar judicialmente o espólio. A cédula de crédito rural constitui título executivo extrajudicial, por força do artigo 10 do Decreto número 167/1967. Os juros remuneratórios pactuados, variando entre 3% e 8,75% ao ano, encontram-se dentro do limite de 12% ao ano estabelecido pelo Decreto número 22.626/33, não configurando abusividade. A capitalização mensal de juros é expressamente permitida pela legislação específica, súmula 93 do STJ. Não há cobrança da comissão de permanência acumulada com outros encargos decorrentes da mora. A apelação conhecida e desprovida, mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Dispositivo. Sob tais fundamentos, conheço da apelação para negar-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida. Considerando o artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, bem ainda o termo repetitivo 1059 do STJ, situação de total desprovimento recursal, majora os honorários para 12% nos moldes da sentença, em razão do resultado do apelo, ficando a exigibilidade do pagamento de tal verba sucumbencial suspensa em razão da concessão da gratuidade da Justiça. Artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. É como voto. Passa a palavra ao desembargador Max Filho para proferir o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Senhora presidente, Vossa Excelência, com 18 anos na vara de sucessões, não tem como deixar de acompanhar Vossa Excelência esse presente voto. Acompanho Vossa Excelência totalmente. Obrigada pelo elogio. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Próximo. Trinta e seis
agravo de instrumento da 29ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, de número 062-64142-2024. O relator Max William, 36 da pauta. A parte agravada, Matheus Sintra. Confere no processo, doutor? Sim, Excelência. Dispensa a leitura do relatório. Dispenso. 15 minutos para sustentação. Cumprimento a todos, excelentíssima senhora desembargadora Cleide, rendo meu bom dia, desembargador Marcos William, desembargador Paulo de Tarso, desembargador Raimundo Nonato, senhora representante do Ministério Público, meu bom dia, senhor defensor público, meu bom dia, servidores, advogados, estudantes, partes aqui presentes. Quem está aqui na militância sabe que a melhor sustentação é aquela que é dispensada. Né? Mas, sendo vamos cumprir o nosso papel, pelo menos esclarecer e suscitar um debate, embora a temática não seja das mais palpitantes, mas merece, né, o efetivo destaque. Só ressaltando também que hoje está pautado na Corte Especial do STJ um julgamento da questão sobre o afastamento da impenhorabilidade de vencimentos em casos de execução não alimentícia, que é o caso. Hoje recebi a notícia, está pautado para o julgamento da Corte no molde dos repetitivos. Então, não sei se seria o caso de Vossa Excelência, o doutor relator, aguardar o julgamento do STJ, porque a temática é incidente a essa espécie. Trata-se aqui de uma execução em que ele pleiteia um desconto de 30% sobre os vencimentos de uma servidora pública. E o STJ hoje pautou no repetitivo, eu posso puxar aqui o número para referência, temos um repetitivo hoje no STJ, um instante, por favor. É o recurso especial repetitivo 1.894.973, Paraná, do tema 1230, onde a Corte Especial hoje irá decidir do alcance da exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do CPC, quanto à regra de impenhorabilidade de verba de natureza salarial, tratada no inciso 4 do bem dispositivo, para efeito de pagamento de dívida não alimentar, inclusive quando a renda do devedor for inferior a 50 salários mínimos, que é outra regra também de impenhorabilidade. Esse tema está afetado, marcado para hoje, 18 de junho. Senhora presidente, então, em virtude da notícia trazida pelo nobre advogado, eu vou tirar o processo de mesa e aí vamos aguardar, então, essa decisão para a gente estar sempre caminhando em consonância com o que vem decidindo o STJ. Excelência, só mais uma observação. Mas ele vai terminar a sustentação ou ele vai ter a sustentação? Senão ele fica prejudicado, aí a gente aguarda até que o STJ... a gente tira de mesa e aí, quando for colocado em pauta, e ele faz a sustentação oral. Pronto. Vossa Excelência me permite só uma parte? Vossa Excelência está corretíssimo de tirar de mesa, porque nós estamos nas vésperas do recesso forense no Tribunal Superior. Sim. Talvez o julgamento não se ultime hoje na sessão posterior. Sim. Se Vossa Excelência achar prudente tirar de pauta, eu agradeceria, pois teríamos assim um deslinde completo. Eu acato a sugestão do eminente advogado e vou tirar de pauta o processo. Eu agradeço a oportunidade. Deferido julgamento prejudicado. Próximo. Agradeço, bom dia a todos. Obrigado, desembargador. Próximo, 83 do Ságio. Apelação civil da 7ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, de número 012-397-298-2019. Relator, desembargador Max William. Advogado da parte apelada,
doutora Blaine Queiroz. 83 da pauta. Nada. Posso começar? Vamos só aguardar, eu acho que esperar aí a Beca, não é? Bem que está quase substituindo já, né? Toda de preto. Pois. Ninguém. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Sim, dispenso. 15 minutos para a sustentação. Senhora presidente, só uma questão de ordem. Doutora Blaine, a senhora fala em nome do apelado, é isso? Apelado. Pronto. No sistema aqui do voto provisório, nós estamos desprovendo o recurso da apelante, portanto, mantendo a sentença de origem. Queria saber se a senhora ainda tem interesse na sustentação oral. Se a sentença for mantida, então eu dispenso a... Eu acompanho o relator, só por segurança da advogada, eu adianto logo meu voto, que eu acompanho o relator. Não, a gente tem que seguir a ordem, né? Ao desembargador Márcio para proferir o voto. Presidente, é porque só para ela ficar segura se desiste ou não. De repente, um dos vogais diverge do relator. Então, para a segurança dela, eu já digo de antemão que acompanho o relator. Muito obrigada, desembargador Raimundo Nonato. Pois não, então vou ler aqui só a parte negritada da emenda, todo o teor do voto, Vossa Excelência terá ao final da sessão. Direito civil, apelação civil, ação de reconhecimento e dissolução de união estável, combinado com partilha de bens. Existência de convivência estável entre 2005 e 2018. Regime da comunhão parcial de bens. Partilha igualitária mantida. Dívidas não comprovadas. Recurso desprovido. É o voto, senhor presidente. Eu compro o eminente relator, senhor presidente. Ele já disse que acompanhava o voto. Eu ratifico. Está confirmando. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Meia 2 da pauta, 62, item 62. Agravo de instrumento da Vara Única Criminal de Eusébio. De número 063-9209-45-2024. Relator desembargador Max Willam. A parte agravante, advogada doutora Manuelina Pires Barbosa. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Pode ser, doutora. Dispensou? Sim. 15 minutos para a sustentação. Excelência, esse aqui é um caso à parte, né, que eu acredito que vocês já estão se debruçando sobre isso há bastante tempo, porque esse problema desse caso é um problema social, é um problema que faz parte já da nossa sociedade. Chama-se, infelizmente, da violência moral, psicológica e patrimonial. Aqui não se trata apenas de uma briga de casal ou alguma coisa que possa levar com que as pessoas pensem que seja somente uma briga, uma coisa simples, que pode ser resolvida em 4 paredes. Infelizmente, estou advogando em causa própria, por isso que eu trago para vocês essa realidade do que é uma violência psicológica. A violência psicológica, ela dói mais que uma violência brutal, um tiro, uma arma de fogo. Por quê? Porque a violência psicológica, ela vai comendo a pessoa por dentro.
É uma doença que faz com que a pessoa não tenha forças para levantar numa cama, não tem forças para ir para a academia nem trabalhar. É inadmissível que a nossa sociedade ainda não tome uma decisão, uma atividade, com que as associações das mulheres não tomem a posição concreta perante esses crimes que vêm ocorrendo. É inadmissível uma sociedade em pleno século XXI vivenciar tantos casos. Eu, frequentando a Delegacia da Mulher para ajustar o meu caso, verifico inúmeros casos, delegadas, juízes, procuradoras, policiais, são mulheres de todo tipo. Não é questão de intelectual ou uma questão de nível social, não. Isso é uma questão que vai muito além do que a gente está apto a sentir. Por quê? Porque só quem sofre da violência é só quem apanha que não esquece, porque quem bate esquece. Então, aqui eu venho, através do meu agravo, pedir que eu retome para minha casa e que eu tenha o direito a alimentos de urgência da medida protetiva. Diante da atitude da decisão interlocutória do juiz da primeira vara do crime do Eusébio, ele pegou em audiência na minha oitiva, delegou para a vara que corria à época, que era a segunda vara civil, onde havia a ação de reconhecimento de solução da união estável, para deixar para lá a decisão de quanto seria o valor. E por 7 meses fiquei aguardando. A ação ficou tanto tempo parada, e eu, conhecendo a juíza, que se trata da segunda vara, verifiquei que tratava-se de alguma coisa que aí estava impedindo de tomar a decisão, e acabei pedindo desistência da ação. E protocolei o agravo de instrumento junto com o mandado de segurança para que eu pudesse reaver os meus direitos. Com muita urgência, porque estou acolhida na casa do meu pai, e um aposentado de 85 anos, que está me suprindo as minhas necessidades básicas. Então, a vulnerabilidade da vítima, que é iminente, que infelizmente o voto do relator quanto à tutela de urgência foi indeferir, porque consta nos autos as entradas e as saídas da vítima, ora agravante. Por quê? Porque na Delegacia da Mulher, a vítima, ela foi orientada para que o agressor não soubesse a que momento ela estaria na casa, a que momento ela sairia. Então, a vítima passou a tomar atitudes para se proteger. Então, eu saía a pé, eu saía de carro, eu saía de carona, voltava a pé, voltava de ônibus. Por quê? Para que tudo o agressor não tivesse conhecimento aonde eu estava naqueles dias. Sendo a prova mais frágil que se encontra no projeto, o nobre relator se baseou nisso para indeferir a minha tutela de urgência. Então, eu venho aqui reiterar as iniciais do agravo de instrumento e acrescentei, devido à grande movimentação que houve do dia que eu protocolei o agravo, que foi em dezembro do ano passado, para os dias atuais. Em abril de 2025, eu fui notificada pela 33ª Vara do Crime da Justiça Federal, onde o procurador da Fazenda Nacional, porque encontrou dentro dos documentos da empresa do meu ex-companheiro, ora agressor, ora agravado, que dispunha lá dentro dos documentos pagamentos de cartão de crédito meu, com os valores ínfimos de R$100, 102, 115, e ele me colocou para mim ser responsável por uma dívida de R$10 milhões. Tudo isso sendo uma manobra jurídica, onde o agressor utiliza de uma maneira
vamos dizer assim, que seja até crime mesmo, né, para me afetar. Então, cada atitude dessa que ele utiliza terceiros, ele me faz com que eu me revitimize cada vez mais. E digo mais, não é fácil advogar em causa própria nesse momento. Agradeço a atenção, peço desculpas e agradeço a atenção de todos. Assim faço que seja requerido, que seja atendido meus pedidos na inicial e nos memoriais. Muitíssimo obrigado. Parabéns, doutora, pela sustentação. Ao desembargador Max William para proferir o voto como relator. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento, Vossa Excelência, os eminentes pares e a todos que nos acompanham. Passo, então, a leitura do voto da emenda. Caso o exame. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que revogou parcialmente medidas protetivas concedidas com base na Lei 11.340 de 2006, especialmente a medida de afastamento do agressor do lar comum, mantendo apenas a restrição de aproximação da vítima, de seus familiares e testemunhas. 2. A agravante sustenta a persistência da situação de risco e requer a restauração da medida de afastamento do agressor do domicílio, além da fixação de alimentos provisórios. 3. Decisão agravada considerou, com base em elementos probatórios, que a ofendida não mais reside no imóvel comum e que não houve demonstração de risco atual à integridade da vítima, tampouco impugnação substancial aos documentos apresentados pelo agravado. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se 1. A revogação da medida protetiva de afastamento do lado do agressor configura retrocesso na proteção da vítima. E 2, se há necessidade de restabelecimento de alimentos provisórios com base na permanência da situação de risco. Razão de decidir. As medidas protetivas de urgências têm natureza cautelar e devem ser concedidas com base em risco iminente, sendo cabível sua revisão com desaparecimento do risco. Relatórios de segurança do condomínio indicam que a parte agravante não mais encontra-se no endereço comum do casal, não havendo impugnação concreta quanto aos elementos fáticos apresentados por parte da recorrente. A ausência de comprovação atual de risco ou coabitação justificadora da medida de afastamento do lar. Quanto aos alimentos provisórios, observância do princípio da subsidiariedade diante da existência de ação própria na vara civil. Dispositivo e tese, agravo de instrumento conhecido e desprovido. É o voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator, presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Cento e oito, item 108 da pauta. 108. O relator desembargador Paulo de Tarso. Apelação civil da segunda vara da infância e juventude. De número 021-856-983-2024. Advogada da parte apelante Sara Suzy Oliveira de Melo. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Dispensa, excelência. 15 minutos para a sustentação. Perfeito. Então. Primeiramente, um bom dia a todos os presentes, a toda essa colenda Câmara, cumprimento na pessoa do desembargador relator, doutor Paulo de Tarso, cumprimento também a presidência desta mesma presidência feminina, muito feliz em vê-la, e também aos demais eminentes desembargadores. Excelências, o caso que aqui trazemos... Só um alerta, porque se trata de menor, né, com vítima, Isso. Só para a senhora evitar pronunciar o nome dela. Certo. Tá bom? Sim, eu vou me referir como apelante e vítima. Certo, muito obrigado. Nada, imagina. O caso que aqui está sob exame, excelências,
trata na origem de representação oferecida pelo Ministério Público contra o adolescente ora apelante, julgada procedente pelo juiz de primeiro grau, que foi o juiz da segunda vara da infância e da juventude, e de acordo, a síntese dos fatos que permeiam a representação é a de que apelante e vítima estavam na situação de colegas de classe, seria o primeiro dia de aula do apelante, eles na mesma idade, no dia 25 de janeiro de 2024, dirigiram-se a uma sala de aula vazia durante uma aula de educação física, momento em que o apelante teria solicitado para a vítima que tocasse em sua parte íntima, na sua região genital, o que foi atendido pela vítima. Ambos foram surpreendidos logo depois por um coordenador, vestidos, compostos, mais assustados, e o pai da vítima tomou conhecimento dos fatos, fez as representações que são próprias do caso, chamou a força policial e etc. E estamos diante, então, de uma representação por um ato que foi diagnosticado, foi feito o juízo de diagnose tanto do delegado de polícia quanto do Ministério Público, como estupro de vulnerável. Nenhum dos depoimentos colhidos depreendem que, por parte do apelante, houve coação, constrangimento, violência ou qualquer meio fraudulento. O magistrado entendeu, dentro dos autos foi alegado que a vítima padecia ali padecia não, perdão, porque não é um padecer, mas que ela ostentava um nível 1 de suporte do transtorno do espectro autista, assim como o apelante também tem uma neuroatipicidade, que é padecer do transtorno de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com ênfase na hiperatividade. No entanto, a vulnerabilidade da vítima, que foi colocada principalmente em sentença, foi a vulnerabilidade concernente à idade. O adolescente, ora apelante, na época dos fatos, contava com a mesma idade da vítima. Estamos diante, então, acredita essa defesa, do que a doutrina chama de estupro bilateral, porque autor e vítima acabam se confundindo. São duas pessoas que ostentam para a norma penal tipificadora do fato as mesmas situações, as mesmas circunstâncias, as mesmas características, e, no caso em tela, quem está sendo acusado e foi condenado por ato infracional é o apelante, que foi a pessoa que foi tocada dentro desse arcabouço fático. Não entendemos, apesar da concepção doutrinária de estupro bilateral em relação a esse fato, apesar disso, nós não entendemos que ambos devam responder pela prática de ato infracional. Pelo fato seguinte, diante de uma prática congênere, diante de uma prática de ato que possa ser visto como ato libidinoso ou prática sexual, mesmo tendo sido um toque por cima das roupas na região correspondente à parte íntima, é necessário que se faça duas perguntas, porque cada caso deve ser tratado com a seriedade que lhe é própria e que lhe é cabível. Primeira pergunta é se houve violação concreta da dignidade sexual dos vulneráveis. E a segunda pergunta é se existe a vulnerabilidade entre o autor e a vítima a ponto de merecer a tutela do direito penal. E a defesa entende que a resposta a essas duas perguntas é negativa. Não houve violação concreta da dignidade sexual dos vulneráveis e que não há vulnerabilidade específica entre o autor e a vítima que chame a uma característica de só vítima e a outra característica de só autor. Na dignidade sexual, é importante ressaltar que, para o direito penal, nós temos o bem jurídico de dignidade sexual como respeito à sexualidade, à expressão da sexualidade de forma autônoma, de forma saudável, de forma segura. Primeiramente, o ato foi consentido e isso quem diz não é unicamente o apelante. Dizem isso os coordenadores da escola, que quando perguntaram à pessoa da vítima, elas disseram: tia, ele pediu, tio, ele pediu. Não houve tio, ele mandou, tio, ele me forçou, tio, aconteceu isso. O ato foi, dentro das particularidades do caso, consentido. Em segundo lugar, em relação à vulnerabilidade, é importante dizer que quando o Código Penal traz o artigo 217-A para proteger a vulnerabilidade específica do menor de 14 anos, a vulnerabilidade não é uma questão que existe isoladamente, que existe sozinha. A vulnerabilidade é em relação a algo ou a alguém. O artigo 217-A existe
por causa do fato social que permeava e permeia ainda a sociedade brasileira, que se trata de crianças e adolescentes menores de 14 anos, sendo, pela sua condição de vulnerabilidade, sendo alvo de pessoas que se aproveitam dessa vulnerabilidade para com eles praticar atos que eles não têm maturidade para praticar. Não entendemos aqui que a vulnerabilidade exista de forma independente. O envolvimento que possa ser lido como envolvimento sexual de adolescentes que ostentam a mesma idade, que ostentam situações, momentos de vida e de maturidade psíquica, intelectual, congêneres, não entendemos que aqui exista uma vulnerabilidade conforme a lei que mereça a tutela do artigo 217-A. E ainda podemos entender que a vulnerabilidade ela vai ter que apontar um estado de desvantagem de um em relação ao outro. Não entendemos que na sentença de primeiro grau houve essa explicação do porquê que o autor é o apelante e porquê que a vítima é a vítima, já que o apelante é que foi tocado. Parece-me que se o pai do apelante tivesse chegado primeiro à delegacia, quem estaria sendo processado e quem estaria aqui sustentando seria o advogado da pessoa que hoje está no processo como vítima. Porque o apelante, novamente, ostenta a mesma idade, ostenta um desenvolvimento psíquico, intelectual, um desenvolvimento de mentes que é semelhante ao da vítima. Me parece que se o pai do apelante tivesse ido até a delegacia de proteção da criança e do adolescente em um momento anterior, seria ele prevento, e aí a pessoa que está como vítima é que seria a autora do fato. Dessa forma, nós entendemos que essa questão da vulnerabilidade, da desvantagem, da violência, ela tem que ser tomada a partir da experiência de um em relação à inexperiência, à imaturidade do outro. Não pode ser tomada quando nós temos em jogo a prática de um ato lido como ato sexual entre dois menores da mesma idade, sobretudo no caso em tela, em que o apelante e a vítima possuem a mesma idade. Partindo dessa premissa, nós temos ainda as questões que merecem atenção, que são as questões de distinguishing, que são feitas tanto nos tribunais superiores, como podem ser feitas assim também por essa colenda corte. Nós juntamos aos autos, ao pedido da apelação, também vários julgados em que fora aplicado o distinguishing em casos em que possa ser lido que sim existe uma desvantagem, porque em vários dos documentos, em várias das jurisprudências juntadas, a diferença de idade entre autor e vítima é muito superior. Aqui não há diferença, mas nos autos nós juntamos, por exemplo, nós temos aqui vítima com 12 anos, réu com 19 anos, que foi julgado pelo TJ de Sergipe. Nós temos fatos aqui, um jovem de 23 anos com uma jovem menor de 13 anos, TJDFT. Aliás, perdão, não é. Aqui, esse agravo regimental no recurso especial foi do STJ. E aqui foi obedecida a regra do distinguishing, aqui foi obedecida a regra de ver cada caso com as suas próprias particularidades. Entendemos que aqui também pode ser feito isso. Acredito até que vou estar extrapolando, né, o meu mistério aqui, mas hoje estamos no julgamento dessa apelação. Ontem foi a audiência de monitória dessa representação, porque para esse recurso não foi concedido efeito suspensivo. E o magistrado que está ali no papel, na 5ª Vara da Infância e da Juventude, que está no papel de execução, de sanção, disse, mas como assim? Mas como assim? Não. Esse caso aqui eu vou até converter numa advertência. E ele foi advertido. Qualquer sanção penal para o magistrado com uma advertência já estaria punido propriamente. E para encerrar, excelências, para além do que aconteceu na época do fato, não sei como está o meu tempo, excelência, eu posso até estar passando. Para além do que aconteceu na época dos fatos, hoje em dia nós temos, inclusive, elementos dos autos... Interrompendo, só falta um minuto. Obrigada.
Inclusive, foi o que perguntei, a senhora não me interrompeu de jeito nenhum. Inclusive, para além do que aconteceu nos fatos e antes da época dos fatos, nós temos elementos nos autos, nos depoimentos, de que hoje em dia eles continuam, apelante e a pretensa vítima, estudam na mesma escola, estão convivendo em paz. Existe acompanhamento psicossocial, psicológico, psiquiatra para o apelante. Excelências, diante desse todo esse cenário, nós vemos que o reconhecimento da atipicidade, no caso em tela, por não haver ou por haver dupla vulnerabilidade, e isso fazer com que ambos se anulem, o reconhecimento dessa atipicidade, a absolvição do apelante é uma medida que se impõe. Não existe lesão ao bem juridicamente tutelado de dignidade sexual, segundo o entender desta defesa, sob esse prisma tanto das transformações de ordem social e cultural, mas também em relação às condições que são próprias das circunstâncias dos fatos. Além do princípio da lesividade, além do princípio da da adequação social. Entendemos que a absolução do apelante é medida que se impõe. Nesses termos, pede deferimento. Parabéns, doutora, pela sustentação. Ao relator, desembargador Paulo de Tarso, para o voto. Pois não, senhora presidente, também quero parabenizar a doutora pela postura na tribuna. Excelente sustentação oral. Mas, doutora, preciso de um esclarecimento que a senhora falou, não sei se eu entendi bem, mas a senhora teria dito que o juiz da quinta vara da infância, na audiência... Converteu a prestação de já serviços converteu, em advertências. E já foi dada a advertência? Ontem, foi. Não sei se poderia fazer isso. Porque ainda tem a medida era a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Foi isso que foi imposto. E ele lá na quinta vara converteu e já fez a advertência. Sim, senhor. E arquivou. Arquivou. Eu não tenho notícia disso. Eu vim sustentar, excelência, perdão pela interrupção, mas eu vim sustentar em relação aos registros mesmo. Porque um fato como esse, no ver dessa defesa, não deveria constar dos registros como estupro de vulnerável. Não tinha, senhora presidente, informação em relação a isso aí. Eu não sei, né, até que ponto se ia perder o objeto, né? Aqui foi tomada essa providência. Mas eu vou... Não sei, tem que olhar. Como a informação veio na tribuna, não tem nenhum documento, nada, eu vou prosseguir, né, no julgamento da apelação. E a emenda vai no seguinte sentido. A apelação, sentença procedente da representação ministerial por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável com aplicação da medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Autoria e materialidade, neuroatipicidade do representado e da vítima. Exaustiva prova oral, declarações, testemunhos e interrogatório. Tema repetitivo, 1918 do STJ, tese jurídica fixada acerca do estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, caput do Código Penal. Vulnerabilidade da vítima em relação a um adulto ou e não perante outro semelhante. Iniciativa do julgador pioneiro, distingue-se. Tema 918, STJ, súmula 1593, STJ. ênfase ao parecer ministerial desfavorável ao apelo. Então, nesse sentido, senhora presidente, eu estou votando pelo desprovimento do recurso. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, ratificando meu voto provisório. Proclamação do resultado. Sim. A Câmara por unanimidade conheceu do recurso para negar provimento. Perfeito, excelência. Obrigada. O último presencial, a relatoria do desembargador Raimundo Nonato. Olha, Marcos Willam, Raimundo Nonato não, pronto. Raimundo Nonato aqui é a parte agravante
Doutor Raimundo Nonato Xavier. É a parte agravante, porque eu não participo desse processo, não tenho acesso, apenas estou olhando o roteiro. Agravo de instrumento da 28ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, de número 063 1532 083 2024. Repetindo, o relator desembargador Maximo, 42 da pauta, SAGE, 42. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, excelência. 15 minutos para a sustentação. Excelentíssima senhora presidente, senhores desembargadores, relator, serventuário da Justiça e o Força Policial, Polícia Militar, bom dia. Excelência, esse é um processo, inclusive trata-se de um embargo de declaração no agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento foi interposto contra uma decisão em que Só um esclarecimento, doutor. Pois não. É o agravo de instrumento que está em julgamento, viu? É o agravo de instrumento? É o agravo de instrumento, não é um embargo, não, viu? Muito bem, doutor. A pautada é o agravo de instrumento. De Fortaleza, 28ª Vara Civil, 063 53 20 83 2024. Muito bem, excelência. Muito bem. Esse agravo de instrumento é uma ação declaratória de inexistência de débito proposta por Ellen Sami Alencar e Silva, em que ela impugna a cobrança de uma cédula de crédito em que cobra valores que ela não reconhece a legitimidade desses valores. Pois bem, a Ellen é filha do senhor Henrique Otaviano Silva e da senhora Maria da Salete Alencar e Silva. Esse casal veio de Manaus, quando se aposentaram da Secretaria da Fazenda de Manaus, vieram para Fortaleza, e com essa única filha. E lá em Manaus, eles recebiam os proventos e operava pelo Bradesco. Vieram aqui para Fortaleza, por informação de amigo, passaram também a operar no Bradesco. E então, conheceram uma gerente do banco, que passaram a fazer amizade, ela passou a fazer amizade com o casal. Muito bem. Depois, com o falecimento do seu Henrique, em 2005, a amizade passou a se concretizar com a viúva e a filha, de modo que todos os vencimentos, toda a movimentação bancária era feita com a gerente. Muito bem. O seu Henrique e a dona Maria da Salete tinham uns bons salários. Está entendendo? Os dois oferiam, nesta época, mais de 40 e poucos mil reais, 42 mil reais. E faziam muito investimento. O fato é que todos, com a morte do seu Henrique, todos os seus depósitos, suas contas, sumiu o dinheiro. Ele contratou uma previdência privada para a filha, que é, no caso, a agravante, a Ellen Sami Alencar e Silva, que, por informação do pai, já tinha mais de R$1.500.000, e esses valores sumiram todos. Muito bem. Com o sumiço do dinheiro, a gerente passou a fazer pressão na filha,
Já a mãe já havia falecido, e de forma que formalizou. Pode continuar, Celso? Foi bem. De forma que passou a fazer pressão para ela pagar. Então, o que ela tinha em conta foi pagando os débitos e tal, ficou de uma forma sem condição de sobreviver. O pai deixou 2 apartamentos, com um aluguel de ela sobrevive, paga o condomínio e está passando numa dificuldade muito grande, está entendendo? Sendo privada das despesas domésticas por conta disso. Muito bem, aí o banco entrou com uma cobrança, uma ação de cobrança de R$170 mil. R$170 mil, que atualizado chegou a mais de 200 no ato da ação. Muito bem. E então, ela entrou com uma ação de declaratória de inexistência de débito, acumulada com reparação de danos materiais e danos morais, e uma antecipação de tutela, uma tutela provisória de urgência, que é exatamente o objeto desse recurso de agravo de instrumento, é exatamente porque a 28ª Vara Cível indeferiu o pedido de tutela, alegando que a urgência não mais existia, porque fazia bastante tempo. Ora, o débito, conforme o contrato, foi de 2015. Em 2017, ela entrou com ação. Em 2017, entraram com ação de execução e logo em seguida ela entrou com ação com os embargos de declaração, os embargos à execução, embargou a execução, e nesses embargos a doutora houve um problema também, que ela não admitiu o pedido da justiça gratuita. Foi preciso entrar com recurso aqui no tribunal, e o tribunal reconheceu liminarmente a necessidade da justiça gratuita. Muito bem. E a base da decisão é de que não havia mais urgência, porque já fazia muito tempo que a ação tinha sido proposta e não havia sido julgada. Muito bem. Então, o que a defesa da Ellen, a agravante, o que a agravante quer? Exatamente que o banco junte nos autos do processo toda a movimentação, os contratos originais de empréstimos que ele alega ter, os documentos que comprovem a existência de débito. Na ação de embargos à execução, a doutora deu prazo para o banco juntar nos autos a comprovação do débito, deu prazo também para a autora embargante apresentar a movimentação, os extratos, no período que foi assinado o contrato. A autora não teve condições de juntar, juntou alguns extratos, mas não juntou da época. Está entendendo? Por quê? Ela não tem um documento. E até pedi à doutora juíza, a juíza, que invertesse essa obrigação para o banco, que tem condições de fornecer esses documentos. Tem condições técnicas para fornecer esse documento. De modo que a ação, o objeto dessa ação, exatamente desse recurso, é exatamente para o atendimento, o deferimento do pedido de tutela de urgência. Pedido de tutela de urgência. Para que o banco junte a documentação provando o débito, porque a autora não reconhece esse débito. O pai tinha um bom salário, ela não precisava de dinheiro. Não precisava de empréstimo. No entanto, foi feito o sumiço de todo o dinheiro. Hoje elas viram isso. As contas elas abriram mais de 20 contas. A gerente abriu mais de 20 contas e ela sempre questionava, não, porque essa conta aqui, o rendimento é melhor, é um investimento e tal. Ela, sem muita experiência,
e sem proteção, porque havia perdido o pai, havia perdido a mãe, aceitava tudo que a gerente argumentava, ela aceitava. Então, o pedido da embargante é exatamente nesse sentido, não é mais nem menos, que junte nos autos do processo da ação declaratória e da ação de embargo a documentação provando a validade do direito, a validade do crédito que está cobrando. Desse modo, Excelência, peço aos senhores desembargadores, julgadores, que defiram o pedido para a segurança jurídica do pedido e a garantia de que o direito da reclamante, o direito da embargante, seja assegurado de poder provar exatamente os fatos. Porque sem a documentação, como é que ela vai poder provar que não deve? Não pode provar. Tem que ter a documentação e ela não se dispõe. Outra coisa também que a parte arguiu, que o direito do consumidor não foi reconhecido no despacho. Não foi reconhecido o direito do consumidor, em que o banco tem que ter juntado as informações necessárias. Então, encerra aqui a defesa da parte e pede aos senhores julgadores que defira o agravo de instrumento. E um bom dia. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao relator desembargador Max Filho para o voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento, Vossa Excelência, eminentes pares. Cumprimento o doutor Raimundo Nonato Xavier, aqui na tribuna. Obrigado. Passo, então, a leitura da emenda. Agravo de instrumento interposto por Ellen Sami Alencar e Silva contra a decisão interlocutória do juiz da 28ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, proferido nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais, quem deferiu tutela de urgência para compelir o Bradesco e outros a: primeiro, se abster de realizar cobranças relativas a empréstimo bancário; segundo, não inscreverem o nome da requerente nos cadastros inadimplentes; terceiro, apresentarem diversos documentos bancários, incluindo contratos, aplicações, seguros e movimentações financeiras, desde 2005. A agravante reiterou o pedido no recurso, pleiteando também a imposição de multa diária por eventual descumprimento. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeiro, definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão de tutela de urgência quanto à suspensão de cobranças e inscrição em cadastro inadimplente. E segundo, determinar se é cabível, em sede liminar, a imposição de obrigação de exibição de documentos bancários relativa a período anterior a 2009. Razão de decidir. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC. A narrativa da agravante não evidencia risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique medida de urgência, uma vez que os fatos alegados remontam ao falecimento do genitor em 2005, sem justificativa plausível para a inércia processual até 2019. Não há nos autos elementos probatórios robustos que demonstrem perigo iminente decorrente das supostas cobranças ou da ausência de documentos, tampouco que indique abusividade manifesta nas condutas bancárias. O pedido de exibição de documentos é genérico e excessivamente amplo, abrangendo período superior a 10 anos e múltiplas categorias de informações bancárias, sem demonstração da imprescindibilidade de tais dados para análise da causa. A plausibilidade do direito à exibição documental não restou demonstrada de forma inequívoca, especialmente diante da ausência de comprovação da legitimidade da agravante para requerer dados referentes a contas e contratos dos genitores falecidos, sem demonstração legal do espólio ou ausência de todos os herdeiros. A jurisprudência pátria reconhece que o dever de guarda de documentos pelas instituições financeiras deve observar parâmetros razoáveis, geralmente limitados a 10 anos, conforme analogia com prazos prescricionais e regulamentações do Banco Central. A exigência de apresentação de documentos anteriores a agosto de 2009 se mostra desproporcional, em desconformidade com o princípio da eficiência processual e sem respaldo em prova da imprescindibilidade desses registros à pretensão autoral.
dispositivo e tese. Recurso desprovido. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Pois não, senhora presidente. Eu lamento a questão do período, né? O tempo passou muito. Certamente que vai ser possível até a busca dessa prova durante a instrução normalmente, né? Total razão ao entendimento do eminente relator. Acompanha isso. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanha o relator, presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Determinar aqui 5 minutos, depois voltarei à sessão.